Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Gustavo, diminui o retorno para mim. Amém. Pode diminuir. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, 2 Reis fica depois de 1 Reis. Se você encontrar 1 Reis, 2 Reis está à frente. Amém? E antes de 1 Crônicas. Ó, já ficou fácil. Ficou muito fácil. Só tem esse no meio aí. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche teus olhos. Pai, eu te louvo pela tua palavra, a qual é viva e eficaz, e que essa palavra venha ao nosso encontro essa noite, ó Pai, e produza em nós vida que vem do teu trono, vida do Senhor sobre as nossas vidas, porção do Senhor sobre as nossas vidas, unção do Senhor sobre as nossas vidas, que o nosso azeite, ó Pai, venha jorrar sempre, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, entender o propósito do Senhor para nós, em nome de Jesus, amém. Diga para o seu irmão amém. Amém. Diga amém. Agora diga graças a Deus. Amado, um banco vazio ou uma cadeira vazia é um lugar vago, que precisa ser ocupado por alguém. Temos que entender que Deus estabeleceu alguns princípios e algumas ordenanças, que devemos nos atentar em cumpri-las o mais rápido possível. Obrigado, Milton. Só que saber de um princípio ou de uma ordenança não é tudo. Simplesmente saber de um princípio ou saber de uma ordenança não é tudo na vida. Além de saber, devemos também praticar e entender. Saber, entender e praticar. Só saber não adianta. Saber e não entender é como comer e não sentir gosto. É igual quando você come uma balinha com a casca. É terrível. Você sabe que dentro da casca está a balinha, mas você demora a sentir o gosto. Quando sente, e você ainda engole a casca junto. Que não é a casca, é o plástico, que é pior ainda. Então você sabe que precisa comer para viver. Por isso você come. Mas quando você pode comer e apreciar a comida, você começa a entender como aquilo pode te ajudar a te manter de pé. Porque aquela comida vai trazer um sustento para você. Um lugar vazio só está vazio pelo fato de não ter alguém, ou pelo fato de não empenharmos para trazer alguém que amamos para ocupá-lo. Por isso ainda há lugares vazios. Pense nos lugares vazios que temos nas células, pensa nos lugares vazios que temos nas redes, pensa nos lugares vazios que temos na igreja. Olha para o teu lado, vê se tem algum lugar vazio. Se tem algum lugar vazio, tem algo errado. Tem algo errado. Aí você vai falar: está faltando alguém que eu conheço. Esquece alguém que você conhece que é daqui, porque já está faltando um monte de gente que é daqui que você conhece.
Pense em alguém que não é daqui, que você queria que estivesse aqui. Pense em alguém que não é da sua célula, que você queria que estivesse em sua célula. Pense em alguém que não é da rede e que você queria que estivesse na rede. Agora não pense em crente, tá? Não precisa pensar em crente, porque crente já está crente, ele já está salvo. Pense em alguém que não conhece o Senhor, que você ama muito, que você queria que ele conhecesse o Senhor e que ele estivesse junto com você. Então, você tem que entender que para isso você tem que projetar. Por que essa pessoa não está aqui então, se você ama tanto ela? Se amamos tanto, queremos dar o melhor para a pessoa que amamos, então por que ela ainda não está aqui com você? Por que ela ainda não está perto de você? Se você a ama tanto, então, como ela não está aqui? Agora grava essa pergunta essa noite: por que tenho que trazer as pessoas que amo para ocupar os lugares que ainda estão vazios? E antes de abordarmos esse assunto, eu quero colocar alguns ingredientes que devem nos impulsionar a ganhar pessoas para ocupar os lugares vazios. Mas também quero falar dessa viúva e do seu enorme problema. Uma viúva naquela época era algo muito difícil. Por que difícil? Só porque ela era viúva, porque ela tinha perdido o marido? Não, ela vivia uma situação difícil. Ser viúva naquela época era difícil. Eu creio que ser nos dias de hoje também deve ser difícil. Mas naquela época a mulher não tinha o valor que ela tinha hoje. Nós sabemos muito bem disso. A discriminação era total, era em tudo. Mas é muito difícil. E ela vivia uma situação mais complicada ainda do que as outras viúvas normais, digamos assim. Ela vivia uma situação pior. Aquela viúva era de uma família de discípulos dos profetas, como nós lemos aqui. Então por que isso estava acontecendo com ela, se ela era uma viúva de alguém que conhecia, que temia a Deus? Ela era de uma família temente a Deus. Mesmo assim, um enorme desastre havia acontecido na vida dela, e outro desastre maior estava à sua frente, que seus filhos iam ser vendidos para pagar a dívida que ela tinha. Ela e sua família estavam vivendo em consequências do quê? Da morte. Escute, quando começamos a viver as consequências da morte, nós estamos caminhando para a morte. Quando começamos a viver as consequências da morte, nós vamos caminhar para a morte, porque a morte está perto de nós. Agora não quero dizer, não estou querendo falar para você só da morte natural, estou falando de morte em todas as áreas. Conto a história, que um cara percebeu que ele escutou falando que a morte iria encontrá-lo. E ele ficou desesperado com aquilo e falou para o chefe dele: olha, pega as suas contas aí e bate as minhas contas que eu vou embora. Ele falou: você vai para onde? Ele falou assim: eu vou fugir, eu vou para Bagdá. Aí ele pegou e falou assim: meu Deus, mas para quê? Não, acerta minhas contas que eu vou para Bagdá. E ele pegou e acertou as contas e ele partiu. No outro dia, o senhor que trabalhava, que era chefe dele, foi às compras fazer alguma coisa e se deparou com a morte. E ele olhou para aquela situação e saiu de lado e deixou aquela situação, porque viu a morte ali. E passou perto do cara que ele tinha acertado com ele e falou para ele: olha, eu vi a morte. E ele se assustou muito, falou: então eu tenho que ir embora rapidamente, porque ela está atrás de mim e eu vou para Bagdá. E de repente ele volta para aquela feira e ele encontra a morte novamente. Ele pega e fala para a morte o seguinte: dona Morte, mas a senhora está aqui fazendo o quê? Eu tenho um amigo que trabalha comigo, que ele está morrendo de medo da senhora, e ele fugiu daqui. E ela disse para ele: como é que é o nome dele? Ele falou: fulano de tal. Só marquei um encontro com ele daqui 2 dias em Bagdá. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Se vivemos as consequências da morte, vivemos em favor da morte. Se vivemos em consequência com as coisas que a morte gera sobre a nossa vida, vivemos em prol da morte. Essa mulher não vivia em prol da morte, mas ela vivia consequências da morte na vida da família dela. As dívidas também estavam escravizando a sua família. Então, ela não conseguia mais enxergar o que ela tinha. Tanto é que quando o profeta pergunta para ela o que ela tem, ela fala: não tem nada. Nada. Só tem uma vasilha de azeite. Primeira coisa que nós temos que entender: Deus só pode multiplicar algo na nossa vida se temos alguma coisa. Para Deus multiplicar alguma coisa na nossa vida, nós temos que ter algo.
Pelo menos alguma coisa nós temos que ter. Diga comigo essa noite: eu tenho. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Isso basta. Porque a única coisa que aquela mulher tinha era azeite. Ela falou: tem azeite. Eu tenho azeite. Então, porém, quando Deus nos chama, ou quando nós clamamos a Deus como ela assim fez, Ele não nos abandona, pois o amor de Deus ele é inigualável. Deus, Ele nos constrange com seu amor. As circunstâncias podem até dizer o contrário. Posso até viver em meio de pessoas derrotadas, posso até sentir o cheiro das derrotas, sentir o amargo das tristezas das derrotas. A situação pode até ser desesperadora, a pobreza pode ser extrema, mas Deus sempre nos dará um alimento para voltarmos a sonhar e buscarmos novas conquistas, pois somos conquistadores, desbravadores de portas infernais. Somos procuradores de um reino que está por vir. Somos procuradores desse reino, de um reino que não tem fim, cujo rei, cujo senhor, cujo general é Cristo, o Senhor dos senhores. Somos procuradores desse reino. Somos procuradores de um reino que virá, e nós somos privilegiados por isso. Essa semana eu lendo um texto interessante na Bíblia, Joel 3, de 9 a 10, diz o seguinte: proclamai isto às nações, preparai a guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se todos os homens de guerra, subam a todos, forjai as espadas das relhas dos vossos arados, e lançai das vossas podadeiras. Aí ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deus fala para ele: diga ao fraco, chama o fraco e diga para ele: eu sou forte. Não somos fracos, somos fortes, somos vitoriosos. Diga ao seu irmão essa noite: eu sou forte. Mas diga com convicção: eu sou forte. Por mais que sentimos cansados e sobrecarregados, ou tristes, ou desanimados, doentes, fracos, Deus quer nos sacudir, nos injetar um novo vigor. Por isso temos que dizer: eu sou forte. Ah, mas eu estou fraco. Eu sou forte. Somos influenciadores de opinião. Somos influenciadores de opinião. A língua aprendeu. Você está rindo, né, engraçadinho? Depois você vai rir lá no YouTube. Somos influenciadores de opinião. Somos formadores de pensamentos. Mas temos que nos atentar em saber e entender o que o Senhor quer de nós. Deus mudou a vida daquela mulher através de 7 ingredientes espetaculares. E essa noite eu quero falar com você sobre esses ingredientes. E o primeiro deles está em 1 Reis e 2 Reis 4, 1. A mulher foi até Eliseu, e que Eliseu disse a ela, no versículo 3 do capítulo 4. Então disse ele: vai. Diga para o teu irmão: primeiro ingrediente, vai. Mas diga: vai. E esse primeiro ponto fala: vai. Vai. Mas vai com convicção. Vai. Jesus fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, fazer discípulos, dizendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18 a 20. E aproximando Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: vai, ide. E ela chegou até o profeta e começou a chorar e falar: isso, aquilo, outro, eu não tenho nada. O que você tem? Eu tenho uma vasilha de azeite. O profeta falou para ele: então você tem tudo, vai. Se você tem azeite, vai. Se você tem unção, vai. Se você tem poder de Deus, vai. Se você tem o Espírito Santo, vai. Se Deus te chamou para algo, vai. Não para, vai. Ide, prega o evangelho. Ensinar a guardar o evangelho aos outros. Para ensinar é preciso saber guardar esse evangelho. Temos que ir. Quando nós estamos parados, nós não vamos resolver nada, nem para nós e muito menos para aqueles que estão esperando alguma coisa de nós. Se ficarmos parados, aqueles que dependem de nós, não vamos resolver nada, nem para eles, nem muito menos para nós. Então aceite o ide e vá. Aceite o ide.
Milagres acontecem no caminho, pois no caminho do ID também há milagres. Pois nesse caminho, muitas das vezes somos o quê? Os agentes de milagres. Nós, aprenda que somos agentes de transformação, agentes de milagres. Agora, o ir implica algumas coisas. Primeiro, ir é obedecer. Muitos querem ir, mas querem saber como vai. Ah, pastor, eu vou aonde? Como é que vai? Não, se não me contar como é que vai, eu não vou. Ele quer ir, mas ele quer saber de tudo. Ah, eu vou ter que correr para ir? E vai correr tudo bem? Lá vai ter lugar para me descansar, para me ir? Eu vou ter tempo de parar? Vai ser bom? Pastor, se eu for vai ser difícil? Vai ser fácil? Amado, ir é obedecer. Não interessa o que vem depois, vai, pois Deus é contigo. A Bíblia fala, eu sou contigo. Eu sou contigo. Diga ao fraco, você é forte. Vai então, você é forte, vai. Na conferência, teve um pastor que deu uma palavra lá, achei interessante, porque o testemunho, um acontecimento com ele foi o mesmo que o meu. Quando eu me tornei pastor presidente, porque quando você é pastor e não é pastor presidente, é ótimo, porque qualquer coisa que acontece, você vira o presidente, você está só na retaguarda, igual quando você joga de zagueiro com um cara muito bom. Quando eu fui jogar de zagueiro com um cara muito bom, era bom demais, porque ele vinha, trombava com os caras tudo, eu ficava só na sobra. Quando o cara dava conta de passar dele, eu só estava o caco, eu só esbarrava e saía com a bola, e eu que era o bom. Então quando você é um pastor que não é o presidente, você fica esperando o pastor, o presidente bater, e você fica com a sobra. E aí tá bom. Mas aí quando eu me tornei pastor e presidente, a única coisa que tinha ainda um pequeno receio em mim, era fazer um velório. Aí eu pedi para o Senhor um dia, orando, Senhor, dá longevidade aos irmãos, até um bom tempo, até eu assistir mais uns 10 velórios, para mim saber mais ou menos, ajuda eu, Senhor, com isso, faz os irmãos viverem mais um pouquinho, né? Não deixa acontecer assim uma coisa diferente. E aí, tá bom, estou lá em casa um dia, tinha umas 2 semanas só, eu estou lá em casa um dia, aí chega uma irmã, toca o interfone, eu saio apavorado lá, o que foi? Pastor, é o seguinte, morreu uma mãe de uma vizinha, de uma menina que ia na minha célula, e ela estava lá no velório, e eu fui lá fazer a visita, e ela falou assim, eu queria tanto que alguém fizesse o velório, mas não tem ninguém. Aí eu peguei e ofereci o senhor, tudo bem? Falei, ótimo, está ótimo. Falei, Senhor, o senhor me arruma um velório até que eu não conheço. O senhor está de brincadeira comigo mesmo, ainda vou fazer o velório e nem não conheço quem é. Mas tá bom, vamos lá. Aí a Yane, entrei para casa, o que foi? Eu falei, não, eu vou fazer um velório ali e tal. Peguei a Bíblia e tal. Aí ela falou, bem, você tem que deixar a gente mais preparado, e se porventura eu não estiver aqui, o que eu ia fazer? Eu falei, que preparado? Eu vou lá saber se eu estou preparado, estou lá para fazer, nem eu estou ainda. Aí peguei a Bíblia, entrei no carro e saí. Aí da minha casa até o velório eu falei para o Senhor, o Senhor tem que falar comigo. E a desvantagem de Piracanjuba, amado, que tudo é muito perto. Nem não foi no Márcio, foi aqui no Amarito. Não precisou nem de ligar o carro, ele desceu de Banguela. Da minha casa aqui eu não gastei 2 minutos. E bem que eu fui bem devagarzinho, mas não adiantava. E só estava esperando eu para sair o velório. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E ouve a minha oração. E aí fiz o velório. Não pode falar que foi ótimo. Aconteceu, porque o velório não é ótimo. Mas, na verdade, a Bíblia fala, lá no livro de Provérbios, onde o Salomão fala que é melhor o dia do luto do que o dia do nascimento. Porque na casa do luto há pensamentos e reflexões, no dia do nascimento só alegria. Melhor na casa do luto, porque naquela casa vamos pensar se realmente estamos fazendo o que é coerente diante do Senhor, porque um dia iremos nos encontrar com Ele. Eu escutei um pastor, o apóstolo Nomar, fazer um velório com ele, eu já peguei para mim, falei, esse é meu.
Então quer dizer, a situação é que Deus transforma as nossas vidas. E aí eu fui, porque ir é obedecer, eu tenho que ir. Mas ir e obedecer, e não é perguntar o que vai acontecer. Deus vai ser contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer a visão para você. E ir é depender de Deus. Ir é depender de Deus. Quando Deus falou para Abraão: ô Abraão, vem cá, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mostrar. Você achou que Abraão não tinha nada? Que antes era Abraão, mas vamos falar Abraão para ficar mais fácil. E Abraão tinha tudo, cara. Vivia junto com os pais, já era casado, tinha tranquilo, era rico. Para que ele vai sair para ver outra terra? Mas ele olhou para o Senhor e falou: tem que obedecer, Ele é o meu Senhor. E Abraão foi. Isso é depender de Deus. O que Deus espera de nós é que possamos depender dEle em tudo. Ele quer te ouvir? Quer, mas Ele também quer falar contigo, Ele deseja falar contigo, e quer que você obedeça a voz dEle. Então ir é obedecer, mas ir também é depender dEle. Agora o melhor de tudo é que ir é emocionante. Ir é muito bom, porque é indo que você aprende, é fazendo que você aprende. Quantas vezes saímos da rotina da mediocridade, pois a vida de Deus e com Deus é de alta voltagem. Quantas vezes você passa por situações que depois você diz: nossa, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Mas por quê? Porque Deus, que é perfeito, usa alguém imperfeito para fazer uma obra perfeita na vida das outras pessoas. Deus, que é perfeito, nos usa, que somos imperfeitos, para fazer uma obra perfeita na vida das outras pessoas. Isso é emocionante demais. Uma experiência interessante que eu tenho com isso é quando eu fui acompanhar um gado morrer. Não é morrer, amado, é matar no frigorífico. E aí, chegando de madrugada, nós íamos bem de madrugada, nós não, só eu, né? Eu e o Espírito Santo, já está bom demais. Aí, bem cedinho, 3 horas da manhã, começava, 4 no máximo, e chegando ali, tinha 2 senhores numa sala, e eu entrei, a gente ficou num vidro, né, eram 3 marcos ali, um negócio, era pequenininho, mas era bom, e aí a gente ia lá, e ficava esperando ver o gado morrer no frigorífico, para se assistir o peso, e de repente, eu sento, me deparo com a situação, 2 homens conversando, um fala para o outro: minha vida acabou, minha vida está acabada, eu já procurei psicanálise, psiquiatra, psicólogo, tudo, minha vida acabou, está destruída, não existe mais vida, e eu estou indo para Goiânia procurar um advogado, vou divorciar da minha esposa, e vou acabar com tudo. E aí Deus falou para mim: fala para ele que a solução da vida dele sou eu. Eu falei: não fala de jeito nenhum. Da onde? Nunca vi o homem? Nós 3 aqui dentro desse cubico desse tamanhozinho, ainda vai querer arguir eu, me perguntar? Não falo de jeito nenhum. E eu fiquei discutindo com Deus. Você já viu você discutir com Deus, tem que é bom? Você sempre perde, mas você vai discutindo. Aí você vai indo, e eu peguei e falei assim: eu vou descer lá embaixo, para não ficar aqui em cima, né, para não ficar escutando isso na minha cabeça. Disse, a hora que eu fui descendo a escada, Deus começou a falar: fala para mim, fala para ele, fala para ele, fala para ele, fala para ele. Eu falei: não aguento mais, vou falar. Voltei lá e falei assim: não tem nada a ver com a conversa de vocês dois, vocês podem achar que eu sou doido, nunca vi vocês, e às vezes nunca mais vou ver, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a solução da vida do Senhor é Jesus, não há outra solução. Só Jesus pode mudar a vida do Senhor. Se o senhor não conhecer Jesus, o senhor pode procurar todos os analistas possíveis, mas Ele dá volta nos seus problemas. Aquele homem começou a chorar e falou para mim o seguinte: como é que eu encontro Jesus? Eu falei: puxa. Eu falei para ele: deixa eu te contar uma coisa. Peguei o telefone de alguém lá da igreja, né, de Goiânia, porque estava indo para Goiânia. Se o senhor vai chegar em Goiânia, o senhor vai ligar nessa pessoa aqui, que ela vai atender o senhor e falar com o senhor, porque às vezes o senhor não vai ter tempo de escutar o que eu tenho que falar para o senhor agora. Ele falou: perfeitamente. Pegou o telefone, anotou, e de repente, hora que era mais ou menos umas 10 horas, aí eu falei para ele: antes que finde o dia. Aí eu enchei, né? Virei profeta mesmo. Aí eu falei: antes que finde o dia, né? Quase que eu falei grosso. Antes que finde o dia, o senhor vai receber algo de Deus, que vai transformar a vida do senhor, e o senhor vai entender o propósito de Deus na vida do senhor completamente. A hora que foi 11h30, o telefone toca da minha casa, da noite. Eu já estava dormindo, morava no centro. Aí tem o telefone, ele falou: Gustavo, sabe aquela pessoa que você mandou para falar comigo, assim, assim, assim? Eu falei: sei. Ele pegou e falou o seguinte: ele acabou de sair daqui agora,
aceitou Jesus, estou com o nome dele, ele está indo para o encontro semana que vem. Aí eu fiquei aliviado, fui no encontro com ele, né? Servi no encontro com ele para Deus, para estar junto com ele. E aquele cara se apegou em mim de tal maneira, e eu achei que nunca mais ia vê-lo. E um dia eu estou andando na rua, o telefone toca, era ele. Eu atendi o telefone, ele falou: Gustavo, aqui é o fulano, tal. Eu não vou falar o nome dele para não ficar sem graça, vai que ela assiste no YouTube, depois tenta querer direitos autorais. Aí ele pegou e falei o nome dele, ele falou assim: aqui, eu estou com um amigo aqui que está o mesmo problema que eu quero que você fale com ele. Puf, passou o telefone para o cara, falei, está vendo? A gente planta semente. Então, servir a Deus é emocionante. Deus vai fazer na sua vida coisas que você nunca espera que faça. Por quê? Porque ir é emocionante, ir é obedecer, e nós temos que ir. Deus espera que nós possamos ir. Ou você quer que as pedras comecem a clamar? Nós temos que fazer. Os anjos falam que desejavam fazer o que nós estamos fazendo hoje. É um privilégio para nós pregarmos o Evangelho. E o segundo ingrediente que mudou a vida daquela mulher, também no versículo 3, o profeta diz para ela: vai e depois pede. Antes de pedir emprestadas vasilhas, ela havia pedido ao homem de Deus: me ajuda, eu preciso de ajuda. Quem não sabe pedir, não sabe receber, pois é pedindo que se recebe. Então, pedir é o caminho para receber. A mulher estava endividada, preocupada, com seus filhos iam ser tomados, e ela vai até o profeta e fala: socorro, me ajuda. E o profeta ora com ela e fala: vai, e depois fala para ela: pede novamente, pede vasilhas emprestadas. Então, pedir, antes de mais nada, é se colocar diante do Senhor numa situação de humilhação. Quando eu me coloco para pedir, eu estou buscando me humilhar diante do Senhor. A primeira pessoa que devemos pedir é o Senhor, é óbvio. Nos humilhar diante dele e falar: Senhor, não damos conta mesmo não somos nada mesmo não passamos de nada, então nos ajuda. A oração não é só uma prática. A oração não pode ser para nós, amado, só uma prática espiritual, mas ela também é uma prática essencial, porque é na oração que você pede, é orando que você pede. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedir, podemos interpretar também como orar. Então é pedindo, orando, você está pedindo. Só quem pede recebe, só quem ora sabe pedir bem. Se a mulher não pedisse emprestadas vasilhas, e antes não pedisse ao profeta socorro, a vida dela tinha acabado. Agora, além dela pedir socorro para o profeta, o homem de Deus diz para ela: vai e pede vasilhas, mais vasilhas e mais vasilhas para as suas vizinhas. Agora, vasilhas para serem cheias. Logo que ela tinha acabado de falar com o profeta mandou ela fazer outra coisa. O homem de Deus mandou ela fazer outra coisa. Vai e pede para quem está perto de você, vasilhas vazias. Quem sabe pedir, sabe receber. E quem pede, recebe além do que pede, porque Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, Deus falou: não vou dar só sabedoria para você, não, vou dar riqueza, vou dar glória, vou dar honra, vou dar tudo que você nem imagina. Deus fez isso, mas Salomão surpreendeu a Deus. Salomão ofereceu, ninguém tinha feito isso, ele ofereceu no primeiro dia 1000 holocaustos a Deus. Aí, como se ele não achasse pouco, mais para frente, quando ele vai abrir o templo, ele oferece 120.000. Aí Deus falou: não tem jeito de não abençoar esse cara não. Aí Deus pega e surpreende mais ele ainda. Amados, Deus nos surpreende. E outro ingrediente são as vasilhas vazias. Esse é o terceiro ingrediente, as vasilhas. Agora, as vasilhas são o terceiro ingrediente, mas essas vasilhas aqui, elas são proféticas. As vasilhas de nossa vida têm um ar profético, pois se elas estão vazias, elas precisam ser cheias de azeite. Tudo no reino espiritual tem um correspondente físico. Por isso temos que ter a visão de Deus para entender as coisas. As vasilhas sempre estavam ali. Ela tinha vasilhas na casa dela, vasilhas, sempre estavam ali, as vasilhas na casa dela, e as vazias dos vizinhos, estavam ali por quê? Por causa de um propósito.
Tudo na nossa vida tem um propósito. Você está aqui hoje por causa de um propósito de Deus. Você que vai me escutar no CD depois, você está escutando por um propósito de Deus. Você que vai ver no YouTube depois, 1, 2, 3, outras pessoas, você está escutando e vendo por causa de um propósito de Deus. Tudo é por causa de um propósito de Deus, porque há um propósito de Deus acima de todas as coisas, e há um propósito de Deus específico para mim e para você. Deus disse para Jeremias: eu te gerei para ser profeta das nações, eu tenho um propósito para você. Deus te gerou com um propósito. Você não nasceu por um acaso, do oco, da taboca. Você nasceu com um propósito específico para Deus, e por Deus. Deus deseja nos encher da unção, do azeite, do óleo precioso do Espírito Santo. Deus quer que você transborde, venha transbordar cheio da unção que emana nele. Escute, as vasilhas não precisavam ser somente dela, ela podia pedir emprestada, pois o que importava era o conteúdo das vasilhas, das vazias. Ela não poderia estar o quê? Cheia. Ela tinha que estar o quê? Vazia. Deus só pode encher o que está vazio. Deus não enche o que está cheio. Então ela falou assim: presta atenção, não adianta você pedir para a sua vizinha vasilha cheia não, tá? A vasilha tem que estar vazia. Deus só pode encher o que está vazio. Deus não pode encher o que está cheio. Deus não coloca coisas em cima de outras coisas. Deus só enche o que está vazio. Deus não pode encher o que está cheio. Agora, Ele vai superabundar o vazio, isso você pode ter certeza. Amém? Se você está cheio de coisas mundanas hoje, Deus te fala aqui para esvaziar e se encher dele. Hoje é o dia de você se esvaziar do mundo, de você se esvaziar do mal, de esvaziar do pecado e de encher do azeite de Deus na sua vida. Esses bancos aqui, as cadeiras das suas celas, as cadeiras da sua rede, da sua casa, só estão vazias porque não há pessoas, e você precisa encher ela de pessoas. O teu milagre está onde? Está no ID, e encher as vazias. Se você vai encher as vasilhas vazias, é aí que está o teu milagre, é aí que está o superabundar de Deus na sua vida. Quanto mais vasilhas vazias você tem, mais o Senhor vai encher. O número de vasilhas determina o número da nossa colheita. O número de vasilhas que você tem determina o número da nossa colheita. Porque se você apresentar diante de Deus aquilo que está vazio, Ele enche. Ele vai encher. Hoje é dia de limpar as nossas vasilhas e enchê-las da unção de Deus. Por isso, esvazie tudo que o Senhor não quer na sua vida e encha dele até você transbordar. Romanos 5:20 diz: sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Pastor, mas eu tinha pecado demais. Se esvazia, porque a graça de Deus virá sobre você. Pastor, mas eu tinha dificuldade demais. Se esvazie das suas dificuldades, porque a provisão de Deus virá sobre você. Pastor, mas eu não sabia nada, eu não tinha nada. Se esvazie disso, porque Deus é provedor da unção dele sobre a sua vida. É a unção dele que emana dele, que vem sobre nós. E o quarto ingrediente é o azeite. Todos os filhos de Deus que podem ser considerados como discípulos têm azeite, mas nem todos, infelizmente, valorizam o azeite que tem. Nem todos. Infelizmente, isso é uma realidade. O que tem valor para nós não medimos esforço, amado, para defender, para amar. E o problema é que muitos de nós desvalorizamos aquilo que o Senhor nos deu, desvalorizamos a salvação, esquecemos pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Levamos muito no oba-oba, no acaso, no deixar, agora dá, amanhã não dá, depois então dá. E Deus não quer assim, amado, Deus não quer assim. Em 2 Samuel 23, de 8 a 39, não precisa abrir, mas ali fala um texto sobre os valentes de Davi, que amavam a Davi acima de tudo. Um homem matou 800 homens com uma só lança. O outro matou tantos inimigos numa batalha com a sua espada, que a hora que acabou a guerra, a mão dele não apartava da espada. Tiveram que puxar dedo por dedo, para sair a mão dele da espada. E o outro
quando se deparou com os filisteus, junto a um campo de lentilhas, ele lutou sozinho contra uma guarnição inteira dos filisteus e matou todos eles por causa do campo de lentilhas, porque ele amava aquele lugar, era importante para ele. O que é importante para nós, nós não abandonamos. Se a unção de Deus é importante para você, você não troca ela por qualquer coisa, por coisa alguma, na verdade. Amado, o que você dá valor, você defende. Se a unção que está sobre a sua vida é importante, você não barganha com ela com o pecado. Você defende o seu manto profético, você defende o seu ministério, não troca por nada desse mundo. Porém, o azeite na botija não vai mudar a vida de ninguém, pois o azeite ali na botija, para ele mudar a vida de alguém, ele tem que ser usado. Se ele não for usado, não vai mudar a vida de ninguém. O que o profeta falou para ela? Agora, pega todo o azeite que eu te dei, que Deus te deu, guarda na tua casa e fica rindo. O profeta não falou, pega o azeite, vende o azeite, paga e vive com o resto. O profeta falou para ele, usa aquilo que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu, vai dar para você viver o resto da tua vida. Foi o que ele falou para ela. Aquilo que Deus fez na sua vida, você vai viver do resto da sua vida com aquilo que Deus te deu, porque Deus não dá pouco, amado. Só não usar, ter e não usar, não muda a realidade. Todo milagre público é gerado no privado. Todo milagre que é público foi gerado na intimidade, no seu quarto, no lugar secreto, na sua intimidade com o Senhor. Os milagres de sua vida serão gerados ali, na intimidade com Deus. Os gigantes da sua vida vão cair, vão ser abatidos, mas antes foram abatidos lá no seu quarto, na intimidade sua com o Senhor, lá que você deu o primeiro golpe, lá que a primeira pedra entrou, depois você vai cortar a cabeça dele, mas lá você já derrubou ele. O azeite nunca vai acabar, mas ele uma hora pode parar de jorrar, quando a sua vasilha está cheia. O azeite dela, o profeta falou que não ia acabar, que dava para o resto da vida, mas não parou de jorrar na vasilha. Por quê? Porque a vasilha já estava cheia. Às vezes você está recebendo a unção de Deus e está enchendo vasilha, mas no meio você começa a colocar outras coisas, e aquelas vasilhas vão se encher, e logo você vai fazer o quê? Vai ficar sem vasilha, vai parar de jorrar o azeite de Deus sobre a sua vida. Abra o teu coração, para que o azeite do Senhor venha jorrar sobre você sempre. Todos nós vivemos da unção que temos. Olhe para a vida daquela viúva, a unção pagou a dívida dela e dos seus filhos, viveram com a unção que tinham recebido, o que sobrou, viveram até acabar as suas vidas. Deus tem para nós, Deus não é miserável com as coisas que Ele dá muito, muito. Agora, cabe a nós administrarmos aquilo que Deus nos dá. Esse é importante. E o quinto ingrediente, são os vizinhos. O homem de Deus disse, peça vasilha aos seus vizinhos. O que é isso, amado? Existem pessoas que Deus coloca na nossa vida, e que são colocadas na nossa vida por Deus, e elas não estão ali à toa, como eu te disse, tem um propósito, elas têm um propósito para estarem ali, elas são fontes de vasilhas vazias. Essas pessoas estão ali em sua vida, para te ajudar, para te servir, para te emprestar as vasilhas, para te ensinar a receber de Deus. Essas pessoas estão ali na sua vida, para alavancar a sua vida com Deus, para falar, olha, pega as tuas vasilhas e coloca aqui, ó, dentro, assim, assim, eu vou te emprestar mais vasilhas, para você receber mais de Deus, eu vou te ensinar a receber de Deus, eu vou te levar a receber de Deus, eu vou te dar o que eu tenho, para você receber de Deus. Eles estavam ali para abençoar a vida daquela viúva, eles estavam ali para ajudar a ela. Quantas pessoas são colocadas nas nossas vidas para nos ajudar, e nós pedimos, e Deus coloca pessoas ali para te abençoar, para te instruir, para te ensinar. E o sexto ingrediente são os filhos. Os filhos é um ingrediente interessantíssimo. Aquela mulher valorizou os seus filhos. Sabe qual era o maior desespero daquela mulher? Perder os filhos. Ela falou para o profeta, olha, eu por mim, se morrer, morri. Eu não estou nem aí comigo, já perdi meu marido, se eu morrer, já foi. Mas vão vender os meus filhos de escravo. Vão, homem de Deus. Ela falou, ele olhou para ela e falou, vai, pede, obedece,
traz vasilhas vazias. O maior desespero dela era seus filhos seriam vendidos como escravos para o pagamento da dívida. Aprenda hoje a valorizar a sua família. Ela é uma dádiva de Deus para a sua vida. Valorize seu esposo, valorize a sua esposa, valorize os seus filhos. Valorize sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe. Valorize a sua família, primos. Valorize as pessoas que Deus te deu. Quando aprendemos a valorizar nossos filhos, e os filhos aprendem a valorizar os pais que têm, os milagres acontecem. Às vezes existem aqui pessoas que seus filhos estão prontos para serem levados como escravos do mundo, ou já se sentem escravos do mundo, ou já são escravos do mundo, mas como aquele profeta, eu como sacerdote quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que eles não serão tomados de você, que a mão do Senhor alcançará todos eles, que a sua família é uma família sacerdotal, que todos eles voltarão para a casa do Senhor, e a provisão do Senhor virão sobre a vida deles, e alcançarão todos eles em todos os lugares, em qualquer lugar que estiver, seja esposo, esposa, filhos, pais, mães, que a mão do Senhor alcançará a cada um deles, porque o nome do Senhor jamais, jamais tornará em vão, porque a mão do Senhor está sobre a sua casa, e te dará vitória, em nome de Jesus, amém? Entre você e seus filhos, você quer que o profeta falou para aquela mulher, no versículo 4, então, entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, pois a parte que estiver cheia, e põe a parte que estiver cheia. Presta bem atenção no que aquele profeta falou para aquela mulher, porque o sétimo ingrediente é obedecer a Deus em tudo, e entre o sexto e o sétimo, há uma proximidade muito grande, em obedecer Deus em tudo, e o ingrediente de ser seus filhos. Olha, busque ao Senhor, a respeito dos seus filhos, da sua família. O Senhor quer trazer todos os que são seus, para a presença dEle. Isso é fato, é realidade. Agora não adianta você ouvir isso, e não praticar. Aquela mulher obedeceu, o profeta falou para ela, pega os teus filhos, entra para dentro da tua casa, do teu quarto, e fecha a porta. E é tão interessante, fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita do teu azeite sobre aquelas vasilhas. Amado, ela entrou e fez como o homem de Deus declarou ela para fazer. Agora presta atenção em algo. Ela falou, o homem de Deus disse para ela, pega os teus filhos e tira ele do meio dessa morte. Essa visão de morte que há dentro da sua casa, tira seus filhos de lá. Essa visão de morte que está dentro da sua casa, tira seus filhos de lá, traz eles para dentro do teu quarto, aonde você tem o azeite. O profeta falou para ela, tira de lá, entra para dentro da tua casa, fecha a porta, porque lá dentro tem azeite. Fecha a porta, porque lá dentro tem azeite. E todas aquelas vasilhas vai pondo a porta, vai pondo cheia. E a Bíblia fala no versículo 5, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Agora presta atenção em algo. Quando você não abre mão da sua família, quando você não abre mão do propósito de Deus na sua vida, veja que os filhos dela, antes de serem vendidos, eles serviam a Deus. Depois, com a morte do pai, houve muita dívida, muita coisa, eles estavam prestes a serem escravos, estavam lidando com o mundo, com a morte. Mas quando ela fecha a porta e entra para dentro da sua casa, ela fala para os filhos dela, vem comigo, porque o homem de Deus mandou vocês estarem comigo. E ela chama os filhos para estarem com ela. Agora, antes, os filhos estavam vivendo em consequências da morte. Mas o que a Bíblia fala no versículo 5? Que os filhos agora trabalhavam
com azeite. Deus disse para ela o seguinte: eu vou tirar os teus filhos das consequências de morte, e vou levar eles para trabalhar com a minha unção. Vou levar eles para trabalhar com aquilo que eu tenho para dar para eles. A Bíblia fala o seguinte: olha, os filhos que estavam para serem escravos, agora estavam lidando com o azeite derramado pelo Senhor. Quem ajudava aquela mulher a receber o óleo de Deus sobre aquelas vasilhas, eram os filhos. Eram os filhos. Os filhos que colocavam: mãe, enche mais essa, mãe, enche mais essa, mãe, enche mais essa. Eram os filhos que estavam agora lidando com a unção de Deus, porque havia azeite naquele lugar, havia unção de Deus naquele lugar. Deus multiplicou o que aquela mulher já tinha. Os filhos estavam para serem vendidos, mas agora tudo estava mudado, porque eles estavam lidando com a unção e com o poder de Deus, com a vida de Deus. Deus criou seus filhos para te ajudar a lidar com o azeite do Senhor. Deus não criou seus filhos para estarem no mundo. Deus não criou seus filhos para estarem fora da palavra de Deus. Deus criou seus filhos para lidarem com a unção de Deus. Deus criou seus filhos para entrarem no mover de Deus na sua vida e na vida deles. Deus criou os seus filhos para te ajudar a lidar com o azeite do Senhor. Meus filhos foram gerados para glorificarem o nome do Senhor. E quando eu obedeço, o milagre acontece. Pastor, mas o senhor não entende meus filhos? São de maior, eu não posso fazer nada. Eles até maior do que eu. Se eu fazer alguma coisa, eu apanho. Eles ficam bravos comigo. O profeta falou para aquela mulher o seguinte: vai, vai gerar outros filhos então espirituais, vai gerar outros filhos. Pastor, mas e os meus? A Bíblia diz que se eu servir ao Senhor, da minha casa Ele toma conta. Os seus filhos estão nas mãos do Senhor. Vai gerar outros filhos, vai procurar atingir outras famílias, porque é isso que o Senhor quer. Por isso que Ele falou para a mulher, o profeta disse para ela: vai, filha, vai, eu estou contigo. O homem de Deus estava no total controle daquela situação. Pastor, mas e meus filhos? Deus vai cuidar deles, porque um dia você vai poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Não fique parado, amado, porque quanto mais parado você ficar, nada vai acontecer na sua vida. E água parada fede e dá dengue. Age, faz alguma coisa. Por isso aquela mulher obedeceu o profeta. E o sétimo ponto é isso: obedecer a Deus em tudo. Obedecer a Deus em tudo. Deus mandou, faz. Deus mandou, faz. Não discute, não dá birra, não dá chilique. Faz o que Deus mandou. Agora, Deus nos ama e deseja que possamos entender todo o processo dele na nossa vida? Sim. Por isso temos que nos esvaziar das coisas que nos enchem e não nos fazem bem. Por isso você tem que começar a se esvaziar daquilo que não te faz bem. As coisas mundanas, até momentaneamente, pode até nos trazer prazer, ou algum prazer, mas não vai produzir em nós a vontade de Deus. Deus quer que nos esvaziemos de tudo. E esses lugares devem estar vazios, para que Ele venha superabundar em nós o amor dEle, derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas vasilhas, e que nós possamos ser cheios do azeite do Senhor. Por isso, que você tem que entrar para o teu quarto, tem que pegar o azeite que você tem, e falar: Senhor, eu quero encher aquilo que está vazio na minha vida. Entrar para o quarto fala de intimidade, fechar a porta. O profeta fala para ela, o homem de Deus fala para ela: entra e fecha a porta. Fecha a porta, fala o quê? Esquece tudo que está falando lá de fora. Esquece, está falando que você é até doido, que você é louco, que você é maluco, que Deus não existe. Esquece, fecha a porta.
Ah, mas estão falando de morte, vai morrer. Esquece, fecha a porta. Se ela entrasse para dentro pensando nas consequências da morte, se ela entrasse para dentro do quarto dela apavorada, incrédula, que o que ia fazer com tudo? Você acha que ia superabundar alguma coisa? Ela não fez isso, ela olhou para o profeta e falou assim: opa, você está falando, meu parceiro, eu vou com azeite na mão e entro lá dentro e acabou, porque lá dentro o Senhor vai fazer na minha vida. E Deus falou para ela: agora pega o teu azeite e começa a derramar sobre as vasilhas. Amado, eu aprendi a ler a Bíblia me projetando para os lugares. Você imagina você naquele lugar vendo aquela monte de vasilha de azeite na casa daquela mulher. O desespero que foi para encher isso tudo, porque ela ia derramando, e saía um, e entrava outro, e saía um, e entrava outro, vasilha de baixo, o azeite derramando, e a hora que ela encheu tudo, ela falou: estou cansada, capaz que não vai ter azeite nenhum nessa última botijinha, que ela colocou no chão, ela já estava cheia, porque nem a dela, Deus tirou algo, porque ela já tinha da porção de Deus. Deus não tira o que você tem, Ele acrescenta o que você tem. Deus acrescenta em você o que você tem. Agora, para os lugares vazios, como eu te disse, aquela pergunta lá no começo, Deus deseja que entendamos o ide e o obedecer da sua vontade, pois o mundo tem ceifado pessoas, e o inferno tem tragado todas elas, mas nós, eu e você, somos oposição desse inferno, e temos como incumbência apresentar essas pessoas a esse Senhor, que enche todos os lugares vazios do nosso coração. Amém?